Conversar sobre um assunto seríssimo e um assunto que pega muita gente de jeito, que é a tal da insônia, que ninguém merece, né? E segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem deste grande mal. Muita gente acha que não tem solução, tem gente que ainda acredita que tem, mas tem gente que fica assim, quero ver pra crer. Bom, a gente descobriu que alguns tratamentos podem, de fato, ajudar a melhorar esse problema, tá? E a medicina chinesa é uma grande responsável por essa ajuda. E é por isso que a gente recebe com alegria a terapeuta da medicina chinesa, Sol Medeiros. Seja bem-vinda, Sol. Prazer poder falar. Obrigada mais uma vez por contigo participar do sobre programa. insônia. E a gente hoje tem a presença da querida blogueira, radialista. Bem, Cláudia. Dani, seja bem-vinda também, tá? Então vamos lá, eu tô vendo que a Dani vai sentar aí, vai ficar nessa mordomia fazendo escalda-pé, é isso? Vou ensinar a fazer escalda-pé, ela vai ficar aqui já. Ah, pra essas coisas ninguém me convida, tá vendo? Olha lá. Que bom. O escalda-pé, então, pelo visto, já é um coadjuvante aí no tratamento da insônia. Ela ajuda a resolver, não totalmente, mas já é uma coisa que a gente pode colocar a mais para quem sofre de insônia. A joia. Bom, vamos primeiro tentar entender o porquê que a gente tem insônia. Eu acho que essa é a questão, que todo mundo fica assim, eu não estava preocupado com nada, eu queria dormir e, de repente, a cabeça parece que ligou no meio da noite. O que é isso? A gente tem uma taxa muito alta de pessoas que não dormem, que tem problema de insônia. Mas no Brasil é uma taxa em média de 36% da população que tem algum distúrbio de sono. Então, se a gente considerar a população do Brasil, 36%, são várias pessoas. É um quadro muito alto de pessoas que não dormem. Então, a insônia, na verdade, ela tem 3 estágios. Então, não é só a insônia de eu acordar e ficar com o olho estalado lá de madrugada sem dormir. Então, ela tem 3 estágios. Então, o primeiro é quando a pessoa ela vai se deitar e ela tem dificuldade de pegar no sono, que a gente chama de insônia inicial. E aí tem essa insônia, que é a mais comum, que é que a pessoa acorda de madrugada por volta de umas 2 horas, 3 horas, vai conseguir dormir umas 4 e pouco, aí o despertador tocou, ela tem que levantar para trabalhar. E temos também a insônia terminal, que é quando a pessoa começa a acordar antes do horário que ela costuma. Então, vamos supor, Cláudia, você acorda 7 horas. E aí você começa a acordar, tipo, 5 horas da manhã e não dorme mais. Tem um lá em casa assim, meu marido anda acordando 4h30 da manhã, ninguém merece esse horário, né? E não dorme mais. Então, o que acontece? A insônia, ela tem várias causas para a nossa saúde. A gente pode até ficar um dia sem beber água ou sem comer, mas uma noite sem dormir, ela tem uma consequência muito grande no nosso corpo. Então, quando às vezes as pessoas vão me procurar a medicina chinesa para outras questões e dentro da entrevista ela fala que ela tem insônia, então a queixa principal dela, eu mudo, passa a ser a insônia. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a pessoa dormir. O que acontece? À noite é quando a gente recupera a nossa estrutura, para que quando a gente acordar de manhã, a gente tenha as nossas funções. Que à noite as nossas funções diminuem, por isso que a gente sente mais frio à noite, elas se aprofundam para que na madrugada a nossa estrutura do nosso corpo, ela seja refeita. No dia seguinte eu tenho que acordar com disposição para as minhas funções cardíacas, respiratórias, elas aumentarem para que eu tenha a minha vida assim. Então, o que acontece? De umas 2 décadas para cá, por conta de vários adventos, e um deles que foi a internet, que veio para nos ajudar, as pessoas com insônia, elas continuam na internet. Então, uma das coisas que eu mais aconselho às pessoas que sofrem de insônia, antes de ir deitar, como a gente vai demonstrar aqui, fazendo escalda-pés é uma coisa que ajuda bastante. E também evitar o máximo que puder ficar assistindo muita TV, ficar nas redes sociais, enfim, ou assistir antes de dormir muitas notícias ruins, filmes com muita imagens de ação, de terror, porque isso fica na nossa mente e a gente vai ter um sono mais agitado também. Então, isso também é uma das recomendações, porque é muito mais sério a gente ficar sem dormir do que as pessoas possam imaginar, Cláudia. Né? A gente já até conversou algumas vezes sobre isso. Tem riscos, inclusive, de problemas sérios cardíacos. A gente não pode brincar com a qualidade do sono, né? Você tem insônia, Dani? Eu acho que eu tenho dificuldade para dormir.
Porque que é a insônia inicial. Exatamente. Depende do meu horário também de trabalho. Eu já chego tarde em casa, então eu vou dormir por volta de umas 2, 3 horas da manhã. Os jovens hoje em dia estão assim, não estão? Mas foi exatamente o que ela falou, de ficar nas redes sociais. Porque aí eu me perco quando eu vejo já passou mais de 1 hora. Então, eu fico muito tempo e também vendo série e fico lá assistindo. Quando eu vejo, já é 3 horas da manhã, mas aí eu tento recuperar meu sono. Eu sei que não é o saudável, mas eu vou acordar super tarde, por volta de 11 horas da manhã, meio-dia. Isso é porque você pode, né? E tem gente que não pode. Que não dia consegue. seguinte tem que acordar ainda em faculdade. Isso. E aí tem que acordar cedo ou ir trabalhar, enfim. E o relógio toca lá, como a gente está mostrando ali, 6h30, 6 horas da manhã e você não dormiu. Então, o que acontece? Quando você não dorme bem uma noite, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua casa, você tem um familiar doente, isso é normal do ser humano. A diferença é quando ela se torna crônica. A partir de 1 mês, tendo esses distúrbios do sono, a gente já considera crônico. Uma noite, como eu falei, eu tô, faço faculdade, eu tenho prova, eu tenho um evento no dia seguinte, tenho uma entrevista, tenho faculdade, vestibular, ou vou fazer uma apresentação para o meu chefe, enfim, alguma coisa. Você tem uma coisa concreta? Isso é normal do ser humano. Você vai ficar mais ansioso. O que não pode é isso virar o seu hábito. O que eu tenho visto é que isso tem se dado hábito. E as pessoas acham que isso é normal. Não é normal ficar sem dormir. O ideal é a gente ter uma boa noite de sono e em média de 6 a 8 horas para que eu possa me recuperar. No dia seguinte, quando a gente não dorme bem, a gente fica com a boca meio amarga, a boca seca, a gente fica de mau humor porque você não consegue se concentrar, você não tem a energia e disposição para fazer as coisas que você precisa e você vai se arrastando. Aí você vai ficando mal-humorada, você não produz e aquilo vai vir numa bola de neve, vai aumentando cada vez mais. E é o que você falou, ficar sem dormir, como a gente não recupera a nossa estrutura, isso ao longo do tempo se tornando crônica, aí a gente vai tendo vários problemas. No começo pode ser uma coisa muito simples, você pode começar a ter um ganho de peso, você fica com um pouquinho mais de ansiedade, fica um pouco de falta de concentração e você, ao longo, você pode ter problemas cardíacos, problemas de infarto e até AVC. Olha. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Por isso é que a gente está com esse assunto aqui, por isso que eu quero que você preste atenção e que você, inclusive, participe. Já, então, a Sol vai ensinar a gente a fazer o escaldapé. A Dani vai compartilhar um pouquinho da sensação dela e outras dicas mais para combater a insônia, tá certo? Sim, claro. E você tem como experiência em consultório que dá certo. Dá super certo. Então funciona. é hoje que a gente vai aprender a dormir? Vamos dormir, bora lá. Que beleza. Então segura aí que eu volto já, tá bom? Interessante que a Sol falou, né, que às vezes a pessoa até vai ganhando peso porque dorme mal. E é interessante isso porque vira sempre bola de neve, né? Que aí você ganha peso, aí você não fica contente, aí vem outras comorbidades, com a obesidade, aí vem a confusão na mente, porque a autoestima baixa, vem uma insegurança. Onde volta aqui? Com a Dani e a Sol Medeiros, pra gente aprender, então, a dormir bem. Você quer começar pelo escaldapé? Pode ser. Então vamos lá? Deixa eu me posicionar aqui para ajudar a Dani. Então, na verdade, o que eu trouxe? Eu trouxe materiais simples que as pessoas têm em casa. Você não precisa ter aquele balde bonito de oferô. Pode ser uma bacia simples de plástico como essa. Então, a Dani tira aqui a sandália. A água tem que estar... tem que ser de quente para morna. Obviamente que na hora que você coloca... Pode colocar os pés, Dani, vê se tá bom. Eu acho que tá. Tá boa a água? Tá. Então tem que ficar como aqui a Dani tá, até a altura assim do tornozelo, que é o suficiente. Então a água tem que estar gostosa, tem que estar agradável. Não pode colocar muito quente, porque senão a pele do pé é muito sensível e vai queimar. Então o que a gente pode colocar? Aqui só tem água. Então normalmente o que eu coloco? Eu trouxe aqui um óleo essencial de lavanda, que é um dos melhores óleos que tem, porque a lavanda ela ajuda a induzir o sono, ela acalma a mente e ela vai ajudar a pessoa a ficar mais tranquila e dormir. Então pode ser umas 2 gotas no máximo, porque ele é bem concentrado, é óleo essencial, esse aqui não é essência. E aí, se a pessoa não tem óleo essencial, ela pode colocar outras ervas que ajudam a acalmar. Que nem, por exemplo, aqui eu trouxe também, tem a erva cidreira. Se não tiver erva cidreira, pode ser camomila, melissa, macela ou então valeriana, que são ervas que acalmam a mente e a propriedade dela vai penetrar na pele e vai ajudar a induzir como se estivesse tomando um chá, só que de uma outra maneira.
Então, o que os chineses já falavam do escaldapé, que é uma técnica milenar, Cláudia? Que ele inverte a polaridade na qual nós vivemos. Nós vivemos com os pés quentes e os pés frios e a cabeça muito quente, porque a gente é muito pensante, que eu falo que a gente fica ligado no rádio pensante o tempo inteiro. Então, o escaldapés vai inverter essa polaridade, que é o normal, a gente ter pés quentes e a cabeça fria. Tanto é que quando a gente está com o pé frio, a gente não consegue dormir. No inverno, a gente não dorme, né? Parece que você pode estar toda agasalhada, mas se meu pé está frio, você não consegue dormir. Então, é esse benefício, que é milenar, que é muito simples. O que a gente precisa? De bacia, água. No caso, eu trouxe o óleo essencial que eu uso bastante lá na clínica. Se não tem, eu trouxe ali também a erva cidreira, trouxe um pouquinho de sal grosso, caso a pessoa também queira colocar. E o mais importante é ficar aqui até a água amornar. A água não pode ficar fria, porque se a água fica fria, perde o efeito de escaldapés. Sim. Certo? Então, a ideia é deixar o pé quentinho. Então, vamos deixar a Dani aqui. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente seca os Dormir pés. de meia é bom? Porque aquece. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, isso é muito particular. Tá. E aí, depois que a Dani faz o escaldapé, tem alguns detalhes que, para que o escaldapé ele não perca o efeito. O primeiro deles é não deixar a água esfriar. O segundo, a pessoa já vai secar o pé e ela tem que estar pronta para deitar. Então, não é para levantar mais, nem para jogar a água. Então, deixa a água ali do lado da beira da cama, no dia seguinte você joga. Porque se você pega o seu pé, que está quentinho, e coloca em contato com o chão, de repente você está com um chinelo de plástico, alguma coisa, você perde o efeito do escaldapés. E terceira coisa, vai para a cama, mesmo que está com dificuldade de pegar no sono, não é para ter televisão ligada e nem celular, porque você vai estimular novamente a sua mente. Então, o que acontece? A medicina chinesa diz que durante o sono, a nossa mente ela tem que se recolher. Então, ela se recolhe no nosso coração, que é a morada deles, que a gente chama de Shen. Então, ele mora no meu coração. Então, se eu tenho muitos estímulos novamente, então o meu coração vai ficar agitado, a minha mente continua agitada e eu continuo sem dormir. Então, essas coisas simples que a gente pode ter como recurso vão ajudar a pessoa a dormir melhor. Então, tem o escaldapés, que é uma técnica simples, você vê, não precisa de muita coisa. Evitar o máximo possível, antes de deitar, assistir TV, noticiários ruins, ficar nas redes sociais. Se quiser, um livro, ele é até bom, porque o livro ele não tem a luz que incide nos olhos, estimulando cada vez mais a minha mente, fazendo com que ela fique cada vez mais ligada e eu não consiga dormir. Né? E também, antes de deitar, não ficar tomando muitos líquidos, para não ter que levantar e ir ao banheiro. Porque algumas pessoas levantam de madrugada para ir ao banheiro e depois têm dificuldade de voltar a pegar no sono. Então, se for para tomar um desses chás que eu falei, ou cidreira, camomila, melissa, macela ou valeriana, toma pelo menos, no mínimo, 1h30, 2 horas antes de deitar, para não ter que levantar de madrugada. E aí depois você perde o sono. Perfeito. Além disso tudo, tem mais alguma coisa que possa ajudar a quem está com uma insônia muito pesada? Tem. Além de tudo isso, eu aconselho assim, a pessoa também tem que fazer uma atividade física, Cláudia. Colocar atividade física para fazer a energia do nosso corpo circular. Porque acontece, quando a gente fica muito parado, muito sedentário, como a gente vive só muito na nossa mente, trabalha no computador, a gente trabalha sentado o tempo todo, a gente vai ficando sedentário, o nosso fluxo de energia que a gente tem no nosso corpo, a gente vai falando que ele vai ficando com a energia estagnada. Então, vai ficar com vários bloqueios energéticos. Então, quando eu tenho esses bloqueios energéticos, os canais que a gente tem de energia no nosso corpo, eles ficam com dificuldade de circular. É como se eles estivessem com as avenidas todas congestionadas, sabe? Quando tem muito trânsito aqui em São Paulo, então de um lado fica muito contingente de energia e do outro lado fica sem. Quando a gente vai fazendo pequenas atividades físicas durante o dia, aí não tem o tempo de ir numa academia, mas você consegue, por exemplo, um andar a mais, ao invés de você ir elevador, você pode ir de escada, você pode deixar seu carro um quarteirão antes, você já vai liberando, andar descalço, ter contato com a terra, que também é como se fosse um escaldapés, também absorve. O importante também quando você for pisar na terra é que ela não esteja molhada, não esteja úmida, para você não pegar friagem também, né? E conviver mais com os amigos, conviver mais com a família, sabe? Ter um hobby, fazer coisas que você gosta.
porque a gente fica muito só no trabalho, e a gente se deixou muito de lado. Né? Ter mais esse jantar em família, isso também se perdeu muito. Cada um chega em casa no horário, não se conversa mais, todo mundo fica lá no seu celular e não tem mais esse contato. Então, ter contato com outras pessoas parece uma coisa simples, mas faz muita diferença. Então, essas coisas, quando a gente vai somando, né, parecem coisas pequenas, Cláudia, mas no final, quando a gente soma, a pessoa vê a diferença que faz. E começa a ter mais qualidade de vida. Começa a ter mais qualidade de vida. E também uma coisa que é importante é a alimentação. Então, pessoas que já têm problema de insônia, evitar ao máximo esses alimentos que são estimulantes. O café, o chá verde, o chocolate, que são coisas, canela, cravo. Então, esses alimentos, eles também estimulam o organismo, fazendo com que a pessoa fique mais agitada. Mudando a alimentação, evitando ao máximo esses alimentos. Gorduras, frituras, farinha, leite, derivados de leite, começar a comer alimentos que tenham mais proteínas, porque muitas pessoas também hoje estão fazendo uma alimentação muito pobre de nutrientes, comendo só uma saladinha, isso não tem nutriente. A gente vai ficando com uma deficiência de sangue, então quando eu não tenho um sangue abundante, ele não consegue nutrir a minha mente. A minha mente também, ela vai ficando cada vez mais debilitada. Então, a causa da insônia sua pode ser uma, a minha outra, a da Dani outra. Então, quando eu for tratar, eu tenho que saber a origem dessa insônia para eu saber qual que é o melhor tratamento. Com a acupuntura, com a fitoterapia e com a alimentação. Então, esses alimentos muito pesados, jantar muito tarde, comer depois das 10, depois das 11 horas, também vai dificultar a minha digestão e eu também vou ter problema de insônia. Então, essas coisas pequenas, jantar cedo, tomar café da manhã, não sair todo afobado, ter uma boa alimentação, beber muito líquido, que muitas pessoas não tomam água, tudo isso vai ajudando com que a pessoa tenha uma qualidade melhor de sono. Maravilha. E você, Dani? Televisão e celular desligado na hora de dormir, né? A gente pode assistir durante o dia, mas à noite não. Chegou o horário, desliga. Sol, muito obrigada. Imagina, obrigada. Eu muito que agradeço. Muito bom a gente poder falar desse assunto. Volte mais vezes, que a gente sempre aprende contigo. Ainda tá quentinho aí? Tá quentinho, tá uma delícia. Fica aí, daí direto pra cama, tá, neném? Espero que sim. Parece, né? O site é solmedeiros.com.br, o YouTube é Sol Medeiros, Face Sol Medeiros Terapias Integrativas e no Instagram Sol Medeiros também. É 11993767637 o telefone. É um WhatsApp, você pode mandar mensagem e marcar de lá conhecer a Sol pessoalmente. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Tchau, Dani. Beijo. Se você quiser ficar aí, Vou ficar o programa inteiro aqui, tranquilinha. Fica, a gente vai batendo papo e vai ser uma delícia. Adoro.